Não sei o que aconteceu aqui. Minha esposa, que é perita em informática, não está. Então, eu estou tentando me virar para conseguir aparecer na tela aí para vocês. Alguém tentando entrar. Alexandro. Fala, Alex. Boa noite. Tudo bem, Alex? Eu acho que ele não está me ouvindo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo, pessoal? Eu estou. Você tá? Eu estou. Tá. Sim, estou ouvindo. Ah, belezinha. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu estou tentando de alguma forma ligar aqui a minha câmera, mas eu não estou conseguindo. Sim. Não sou a melhor pessoa para mexer com tecnologia, então eu estou apanhando um pouco aqui. Deixa eu ver se aqui aparece. Ah, mas não aparece eu. Olha que legal. Aparece o fundo, mas não aparece eu. Então vamos deixar sem fundo. Bom, pessoal, hoje vocês não vão ver a minha cara, por conta que eu estou com alguns probleminhas técnicos aqui. E como eu estava falando para o pessoal, a minha esposa, que é a pessoa responsável pelo suporte técnico dessa máquina, ela está na casa da mãe dela. Olha que legal. Estou aqui abandonado e não sou uma pessoa versada em tecnologia. Antes da gente entrar na nossa aula, então, eu quero falar um pouco rapidamente do trabalho de vocês. Eu recebi o trabalho de todo mundo. Quer dizer, ainda falta de algumas pessoas, né, da Josi, mas dos demais, eu quero parabenizá-los pelo empenho, pela dedicação. Todos os trabalhos ficaram muito bons. Confesso que eu fui muito edificado com todo o conteúdo que vocês colocaram ali no papel, transcreveram, explanaram o ponto de vista, a ideia que vocês conseguiram captar do texto, colocando em prática a nossa aula de exegese. E eu creio que é só o começo, muito mais aí vai sair da parte de vocês de produção de obras teológicas ao longo do nosso curso. Por esse momento, então, eu quero parabenizá-los por tanto empenho e dedicação. Tá certo? Todos conseguiram ver o e-mail que eu mandei para vocês? Eu consegui. Se você me respondeu, eu vi sua resposta. O Paulo me Eu, respondeu também. O irmão Nelson faltou entregar, né, irmão Nelson? O Senhor me entregou o trabalho, eu corrigi, faltou te entregar no culto. isso. Não sei se o Alex chegou a ver a correção. O irmão Eduardo, creio também que tenha visto. Eu vi sim, Breno. Viu? Bom, que legal, pessoal. Inclusive, eu refiz de novo. Oi, desculpa. Inclusive, eu refiz de novo, do jeito que você falou lá na correção. Você refez? Não precisava, mas se quiser me mandar, Tá bom. você manda lá no meu e-mail, então. Pessoal, vocês estão Beleza. conseguindo ver o slide? Sim, Sim, né? sim. Tô vendo. Então, perfeito. Vamos começar então a nossa aula de hoje com uma oração. Eu vou pedir para a irmã Dagmar fazer uma oração e assim a gente Sim, já inicia a nossa aula de hoje. sim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Deus, por estarmos, ó Pai, diante da Tua presença santa. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos proporcionou hoje, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor permitiu, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu vida hoje. E obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de abrir a Tua palavra e aprender mais
do Senhor e mais, ó Deus. Peço que o Senhor venha estar orientando o Brenner, Senhor Deus, na liderança, ó Deus, desta aula, que o Senhor possa fazer isso, Deus, que ele fale isso, Deus, dirigido pelo Teu Santo Espírito, Pai, e que nós possamos, ó Pai, guardar a Tua mensagem, a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti, Senhor Deus, para conhecermos cada vez mais o Senhor e crescer, Senhor Deus, na graça, ó Deus, que o Senhor nos dá, Senhor Deus, através da Tua palavra, Deus, através, Senhor Deus, da Tua revelação. Obrigada, Senhor Deus, por todas as bênçãos, esteja com todos nós, ó Deus, com todos aqueles que irão chegar, ó Deus, que possamos, ó Pai, realmente praticar aquilo que ouvimos e aprendemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, como de costume do nosso planejamento aqui da nossa aula, nós vamos começar essa aula de hoje fazendo algumas recapitulações da nossa aula anterior. Eu quero colocar aqui, para o nosso começo de reflexão, uma pergunta sobre aquilo que nós estudamos na nossa aula passada. E a pergunta é o seguinte: a qual parte do corpo humano nós podemos usar para ilustrar a importância da teologia da aliança para desenvolvermos uma boa teologia bíblica? Quem se propõe a responder essa pergunta? Coluna vertebral. Perfeito, Alex, perfeito. Coluna vertebral. Nós argumentamos aqui que a teologia das alianças, ou o entendimento a respeito das alianças de Deus, ela possui uma importância para a teologia bíblica, da mesma forma que a coluna dorsal, vertebral, né, a espinha dorsal, o corpo humano possui uma dependência dessa parte, desse membro do nosso corpo. Por quê? Porque essa espinha dorsal, pessoal, ela serve como um eixo de sustentação do nosso corpo. Se porventura nós tivermos qualquer problema ou algum problema nesse membro do nosso corpo, possivelmente nós teremos sérias complicações. Então, nós conseguimos fazer aí essa analogia para entendermos a importância que a teologia das alianças ela tem para a teologia bíblica, que é a matéria que nós estamos estudando. Agora, uma outra pergunta, muito importante também a respeito daquilo que nós falamos na aula passada. Qual foi a forma que Deus escolheu para se relacionar com o seu povo? Quem se lembra? Essa é fácil. Seria pela palavra, pelas profecias, através das alianças também. alianças, né? Perfeito. Justamente, de fato, né, através da palavra, onde as profecias se encontram, as profecias da parte de Deus, elas estão contidas ali na revelação, mas com base na nossa aula passada, nós argumentamos e aprendemos que a forma que Deus escolheu para se relacionar com o seu povo foi justamente por meio de alianças. Nós exploramos um pouco o artigo 7 da Confissão de Fé Batista, no qual fala que, depois de Deus ter criado o homem à sua imagem, à sua semelhança, existia uma distância imensurável entre o humano e o divino, no qual Deus, por um ato de condescendência voluntária da sua parte, decidiu se relacionar com o ser humano que ele havia criado, e Deus fez isso por meio de alianças. Então, pegando esse gancho, a nossa última pergunta, para a gente recapitular a nossa aula passada, eu pergunto para os irmãos quais são as alianças que a Bíblia apresenta. É um pouco mais complexo, né? Aliança adâmica, Moisés. Moisés. Tem ali aí já me foge, são várias, né? Já foge, né? Sim. Eu vou dar uma Aliança da dica. redenção também, né?
Aliança da Redenção também, perfeito. A de Noé. Aliança noaica, perfeito. Vamos Abraâmica. pela ordem. É, Noé. Abraâmica, com Noé. Falamos da Aliança da Redenção, Aliança do Éden, Aliança de Noé, Aliança Abraâmica, Aliança Mosaica. Faltam Davi. duas. Aliança Davídica, perfeito. E qual a última? E A nova aliança, Jesus Cristo. A nova aliança com Cristo. Perfeito, pessoal. Na nossa aula passada, nós apresentamos aqui as 7 alianças que as Escrituras nos apresentam, né? Desde a aliança da eternidade, com as alianças que acontecem no espaço e tempo, sendo fechadas ali com a nova aliança em Cristo Jesus. Basicamente, o que nós fizemos aqui foi uma apresentação de como as alianças bíblicas das Escrituras elas são entendidas na perspectiva batista. Na aula de hoje, que eu intitulei de As Diferentes Escolas de Teologia Bíblica, nós vamos aprender que existem ao menos 3 diferentes escolas de teologia bíblica. E nessa aula de hoje, o meu convite para vocês é adentrarmos aqui na nossa aula com o propósito de expandirmos os nossos horizontes em relação à teologia do pacto e aprender um pouco sobre as diferentes escolas que existem nesse ramo de teologia bíblica. Como eu já falei, nós vamos trabalhar com 3 que são as mais famosas. A primeira, nós trabalhamos na semana passada, pessoal, que é a escola aliancista em uma perspectiva batista reformada, conhecida também como aliancismo credo-batista, tá certo? Resumidamente, essa escola ela pode ser definida como uma escola de teologia bíblica que entende que Deus ele se relaciona com o seu povo, né, de maneira pactual, obviamente, e ao longo da história da redenção, o Criador de todas as coisas, ele firmou com o seu povo 2 grandes alianças com substâncias distintas que regulamentava a natureza da relação entre o divino e o humano. Essas 2 alianças, elas podem e devem serem chamadas de antiga aliança, que possui uma natureza condicional, né? E a nova aliança, que possui uma natureza incondicional, tá certo? Agora, por outro lado, meus irmãos, pensando ainda no meio denominacional reformado, nós encontramos uma outra escola de teologia bíblica que é muito benquista pelos demais irmãos reformados, principalmente aqueles que pertencem a denominações presbiterianas, congregacionais e reformadas propriamente ditas. Esses irmãos, como nós, eles também creem que Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças. Eles entendem que Deus firmou com o seu povo essas 7 alianças que nós acabamos de recapitular aqui. Porém, existem algumas diferenças, ainda que mínimas, elas existem e elas precisam ser exploradas. Nós precisamos aprender sobre elas. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Vocês querem aprender um pouco mais sobre esse entendimento aliancista dos nossos irmãos presbiterianos e congregacionais? Amém, claro que sim. Vocês querem, né? Aprender teologia nunca é demais, né? Então vamos lá, pessoal. Diferente da perspectiva batista a respeito dos desdobramentos das alianças de Deus nas Escrituras, os reformados não batistas, eu vou classificá-los assim, tá? Para ficar menos técnico e mais produtivo. Eles entendem que ao longo da progressão da revelação de Deus, existe a aliança da criação, né, feita com Adão, e existe o pacto da graça
que é administrado de diversas formas ao longo das Escrituras. Como assim? Os nossos irmãos presbiterianos, eles creem que depois da quebra do pacto de obras no Éden, Deus ele estabeleceu com o seu povo uma aliança de graça que é caracterizada e estabelecida pelo anúncio do evangelho em Gênesis 3:15. Quando Adão ele peca, pessoal, ele descumpre ali os termos da aliança de Deus, no qual o Senhor dos céus sanciona a punição do pacto sobre o primeiro casal e sobre todos aqueles que estavam sendo representados por Adão no Éden. Depois que Deus emite o seu juízo, o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, ele apresenta uma promessa para o primeiro casal. Essa promessa é chamada na teologia como proto-evangelho, ou seja, como uma semente do evangelho. Só que esses irmãos reformados não batistas, eles acreditam que nesse exato momento da história da revelação de Deus, o Senhor estabelece uma aliança de graça com o seu povo. E essa aliança é chamada de Pacto da Graça. Por que Deus ele firma essa aliança de graça? Uma vez que o pecado ele entrou na raça humana, ele corrompeu toda a raça humana e ele tem agora a intenção de fazer com que todas as criaturas vivas se distanciem cada vez mais do seu Criador, que eles se distanciem cada vez mais do seu Deus, não conseguindo de alguma forma cumprir com a aliança de obras que eles estavam inseridos. Por isso, Deus se viu numa condição de estabelecer uma aliança de graça com o seu povo e agir para com eles por meio da sua misericórdia, não concedendo aos seres humanos aquilo que eles mereciam, que eram o juízo e a destruição. Mas Deus age com os seres humanos da forma que eles não merecem, se mostrando um Deus gracioso. Essa aliança, então, que é a aliança do Pacto da Graça, ela é administrada pelas alianças subsequentes que as Escrituras revelam. Por exemplo, pensem na aliança abraâmica. A aliança abraâmica, na perspectiva não batista, ela não é uma aliança distinta do Pacto da Graça. Pelo contrário, ela é a aliança da graça, porém, ela é administrada por Deus nesse momento histórico específico, no qual o Senhor, em seu plano eterno, está afirmando para o seu povo essa aliança. Que o filho de Eva, né, aquele prometido em Gênesis 3:15, também seria o descendente de Abraão. E que esse descendente de Abraão iria unificar o povo que o pecado tinha separado. E, consequentemente, esse descendente de Abraão iria conceder o direito aos seus descendentes, à sua prole, o direito de comer da árvore da vida. Porém, pessoal, era necessário que todas as pessoas agora, toda a estirpe descendência de Abraão, fizesse parte dessa aliança. E como que eles começaram a fazer parte dessa aliança? Deus estabelece ali em Gênesis 15 que esse povo deveria receber uma marca. Os irmãos se recordam que marca é essa? Circuncisão. Isso. Justamente a marca da circuncisão. Então, a partir da marca da circuncisão, que era o rito que eles celebravam para indicar que alguém estava adentrando no Pacto da Graça, passa a ser a marca emblemática dessa administração do Pacto da Graça. Quando nós avançamos um pouco na narrativa, nós encontramos Deus firmando uma outra aliança com o seu povo no Sinai. E essa aliança no Sinai, ela tinha por objetivo condicionar ou modelar a forma
que o povo de Deus iria se relacionar com ele. Então, se o povo cumprisse ali os requisitos dos 10 mandamentos, o povo eles receberiam as bênçãos de Deus. E eles iriam ter uma vida próspera, uma vida frutífera, uma vida abençoada na terra que Deus havia abençoado para Abraão. Então, essa aliança mosaica, que nós chamamos de antiga aliança, ela não é, para os reformados não batistas, uma aliança diferente do pacto da graça. Ela é a mesma aliança, porém, ela serve como uma espécie de administração. E essa administração, ela vai receber o nome nas escrituras, segundo esse ponto de vista, de antiga aliança, pelo fato dela ser administrada somente à nação de Israel. Até porque ela foi ali estabelecida em uma localidade geográfica específica, né? E foi destinada a um público exclusivamente judeu. Então, quando os reformados, os aliancistas pedobatistas, eles vão dizer, pessoal, que a antiga aliança ela é uma administração do pacto das obras, eles estão dizendo que ela é uma antiga aliança porque ela foi administrada apenas a um povo de uma etnia exclusiva. E a aliança davídica ela faz parte dessa administração. Todavia, depois que o cumprimento de Gênesis 3,15 e o cumprimento da promessa do descendente de Abraão se torna um fato consumado no Novo Testamento, no qual o Filho de Deus abre mão da sua glória, ele se encarna, ele se torna homem, ele é colocado por Deus no deserto para ser tentado por Satanás, a semelhança de que Adão foi tentado ali no Éden, e diferente de Adão, Jesus ele não cede à tentação de Satanás, e ele cumpre com os requisitos do pacto de obras, ele recebe o direito de comer da árvore da vida e concede aos seus representantes federativos o direito de comer também dessa árvore da vida, ele morre pelos nossos pecados, ele ressuscita para nossa justificação. O Senhor, então, Deus, ele estabelece uma nova administração do pacto da graça que nós chamamos de nova aliança. E por que essa nova administração é chamada de nova aliança? Por quê? Porque agora ela não é mais administrada apenas a uma etnia fixa, mas a todas as nações da terra. Então, se por um lado, na antiga administração, os membros da aliança eram aqueles que adentravam nela por meio do nascimento, marcado pela circuncisão, para esses irmãos, na nova aliança, o símbolo de adesão, de entrada nessa nova administração, é pelo batismo, porque o batismo ele substitui a circuncisão, de acordo com o texto de Colossenses 2:11. É por essa razão, então, que os nossos irmãos presbiterianos, congregacionais e reformados propriamente ditos e ainda metodistas, eles batizam os seus filhos. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas os presbiterianos, eles batizam crianças. Todo mundo sabia disso? Eu sabia. Não sabia. Não sabia? O Paulo não sabia? Eu sabia. Não sabia. Foi o Paulo que falou que não sabia? Isso, eu não Nossa. sabia, não. Isso. Eu também Tá. não sabia. O Alexandre também não sabia, o Paulo. Então, sim, eles batizam crianças. E qual é a base bíblica que eles utilizam para tentar justificar essa prática? Abram comigo as Por isso que eles escrituras. usam a aspersão, hein, Brené? Oi? Por isso que eles usam a aspersão, não o mergulho? Também, porque não daria para mergulhar uma criança recém-nascida, né? Abram comigo as escrituras na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Quem pode ler para a gente? 2:11.
Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Isso. Então, meus irmãos, derivadamente dessa concepção que eles têm de que a aliança da graça ela foi estabelecida depois da quebra da aliança da criação e as demais alianças elas são apenas administrações dessa aliança da graça. Esses irmãos vão dizer que a circuncisão, que era o símbolo de entrada das pessoas na antiga administração da aliança de Deus, eles vão usar esse texto que o irmão Eduardo acabou de ler para dizer que a entrada das pessoas nessa nova administração ela é justamente pela circuncisão de acordo com o texto que nós lemos, que diz que nele também foram circuncidados. Nele quem? Em Jesus Cristo. Mas percebam que o texto diz que a circuncisão não é uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Então eles vão dizer que a circuncisão em Cristo seria o batismo que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Um outro texto que eles utilizam para justificar essa prática é justamente o texto de Atos 2, versículos 38 e 39. Quem pode ler para a gente? Brene, qual é o texto que eu perdi? Atos 2, versículo 38 e 39. Lê até o 40. Atos 2, o 38 ao 40. Trinta e oito, né? Isso. Deixa eu pegar aqui que eu tô abrindo aqui, que eu tô contando. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. É isso? Isso, eu vou ler o 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, com base nessa concepção pessoal, entendimento de como as alianças de Deus elas estão articuladas nas escrituras de acordo com uma leitura do aliancismo não batista, eles vão usar esse texto para dizer que Pedro, tendo consciência de que a nova aliança ela é o pacto de graça administrado de uma forma diferente, ele vai dizer que a promessa, versículo 39, é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. E no versículo 41 nós vemos uma alta adesão de pessoas a crer na mensagem de Pedro e adotar ali o batismo. Alguns desses pedobatistas ou aliancistas não batistas, eles vão dizer que nessas 3.000 almas, crianças foram batizadas, porque o versículo 39 vai dizer que a promessa era para eles e para os filhos dele. Qual que é o problema com essa interpretação? Percebem que o texto não está falando a respeito do batismo, mas sim a respeito do dom do Espírito, que está atrelado ao cumprimento da profecia do profeta Joel, no capítulo 2, que diz que acontecerá nos últimos dias que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda carne. Mas esse não é nem o pior dos pontos. A palavra filhos, que aparece aqui, existem, na verdade, duas palavras para filhos no grego. A primeira palavra
para filhos é a palavra brefos. A palavra brefos ou brefos, ela significa justamente uma criança no ventre, né? Ainda um embrião no ventre, e também uma criança de colo, ou uma criança ainda nos seus primeiros anos. E a palavra grega que aparece aqui em Atos 2:39 não é a palavra brefos, é a palavra teknon. E teknon, na verdade, significa descendência ou um filho, e não se refere a uma idade estabelecida. Pode ser uma criança, como pode ser um filho, adolescente, ou como pode ser também a descendência judia, a descendência judaica que está se referindo aqui. Ficou claro, deu para perceber um pouco das diferenças entre a concepção batista e a concepção presbiteriana a respeito das alianças? Sim. 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 Certeza? Hã? Certeza? Eu sempre achei que as alianças que Deus fez com o povo foi sempre por misericórdia, porque o povo errava, então Deus renovava seu contato com sua criação através de aliança. Então, eu sempre achei que foi por misericórdia. Eu não sei se esse é uma dos itens, né, dos Sim. presbiterianos, né? Sim, o fato de que Deus ele sempre age com misericórdia para o seu povo, mas o ponto de diferença não é esse. O ponto de diferença é a respeito das alianças de Deus. Por exemplo, os batistas, eles são caracterizados porque eles entendem que as escrituras nos apresentam duas grandes alianças distintas em relação à sua natureza. Para um batista, a antiga aliança é uma aliança e a nova aliança é uma outra aliança, que é o cumprimento da aliança da graça, que não foi estabelecida em Gênesis 3:15. Deus, ele prometeu que quando o descendente da mulher chegasse, ele iria firmar uma aliança com o seu povo. Tanto é que o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, eles profetizam, eles preveem Deus estabelecendo uma nova aliança com o seu povo. Então, para um batista, existem duas alianças que são de natureza distintas e que elas não têm nada de administração de uma aliança só. Para os presbiterianos, congregacionais e os reformados não batistas, existe essa única aliança da graça que foi administrada pela antiga aliança, ela foi administrada também pela nova aliança. Sintetizando, fazendo uma síntese das diferenças com a perspectiva batista e da perspectiva pedobatista, eu coloquei aqui esse gráfico. Vocês estão vendo o gráfico? Sim. Sim, estamos vendo. Vamos lá. Olha esse gráfico aqui. Do lado esquerdo, nós temos aqui o Pacto das Obras, tá? Esse Pacto das Obras é a primeira aliança que Deus ele firmou com Adão e com Eva. O que acontece? Adão e Eva, eles quebraram esse pacto, certo? Quando Adão e Eva eles quebraram esse pacto, percebam que aqui embaixo do gráfico, está escrito Gênesis 3:15, tem uma linha que sobe, e essa linha vai aqui para o pacto da graça. Então, em Gênesis 3:15, Deus ele firmou esse pacto da graça com o seu povo. O irmão Alex ia falar. Não? Não, não era eu, não. Acho que era o Nelson. O irmão Nelson quer falar alguma coisa? Não é eu, não. Ah, não? Então, vamos voltar aqui. Então, Gênesis 3:15, a linha seguindo, Deus estabeleceu o pacto da graça. E nós temos nesse gráfico aqui, uma linha tracejada, passando aqui no meio, que vai fazer a dicotomia de como esse pacto da graça ele foi administrado.
Então ele foi administrado na Antiga Aliança, somente Israel, e ele foi administrado na Nova Aliança para todas as nações. E percebam que você tem aqui algumas linhas que seguem, né, dizendo que essa aliança ela foi administrada de maneira externa a não regenerados professos. Como assim, Brenner? Bom, para se fazer parte da Antiga Aliança, pessoal, não era necessário você ter sido nascido de novo. Você ter nascido de novo, perdão. As pessoas que não eram crentes, mas elas eram descendentes de Abraão, elas poderiam fazer parte dessa aliança. Elas haviam recebido ali a circuncisão, eles não criam totalmente na promessa de Gênesis 3,15, só que eles foram incluídos nessa aliança. Por exemplo, Caim, ele faz parte dessa administração externa da aliança para os presbiterianos. Ismael faz parte dessa administração externa, até porque ele recebeu a circuncisão. Só que nessa administração existe também uma substância interna no qual apenas os eleitos regenerados recebem. E quem são os eleitos regenerados? São aqueles que têm a mesma fé de Abraão, né, que creem na promessa de Gênesis 3,15. E na nova aliança também existe uma administração externa. Qualquer filho de crente pode ser batizado e receber o sinal da aliança, mesmo que quando eles cresçam, eles se desviam da fé, porque eles receberam apenas a administração externa. Olha só que negócio complexo. Já na perspectiva batista, olha só como uma coisa é diferente. Para o batista, existe o pacto das obras, esse pacto foi quebrado. Em Gênesis 3,15, Deus ele revela o pacto da graça, né? Ele anuncia como uma promessa que chegaria um tempo que o descendente da mulher iria se encarnar e com a sua morte e ressurreição ele iria estabelecer esse pacto da graça. Então esse pacto da graça, ele está aqui na Antiga Aliança porque ele está sendo revelado. Aliança noaica, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica, elas estão revelando o pacto da graça. Elas não são administração do pacto da graça, elas são revelações paulatinas e progressivas desse pacto revelado. Quando Jesus estabelece a nova aliança, o pacto da graça é concluído. E esse pacto da graça ele é abrangente, no sentido de que ele não se limitava apenas à nação de Israel como a antiga aliança, a nova aliança ela se expande para todas as nações da terra. Por quê? Porque a promessa do pacto abraâmico é que todas as descendências da terra seriam abençoadas neles. Ficou mais claro usando esses gráficos, pessoal? Uhum. Vocês têm alguma dúvida? Fale agora o cálice para sempre, igual casamento. Por enquanto, não tenho dúvida, não. Não. Então, tá ficando claro, né? Que bom. Bom, então vamos avançar aqui e falar da terceira escola de teologia bíblica. Nós já demos aqui na nossa primeira aula uma palhinha do que seria. Então eu pergunto para vocês, quem dentre vocês já ouviram falar a respeito do dispensacionalismo? Já ouvi. Eu, né? Todo mundo já ouviu, então, né? Não é uma surpresa para nós. Pessoal, o dispensacionalismo, ele também é uma escola de teologia bíblica. O que significa? Significa que o dispensacionalismo ele tem uma metodologia e uma forma de ler e interpretar as escrituras. Essa escola, diferente da escola aliancista batista e aliancista não batista, que são escolas mais clássicas, que possuem os seus idealizadores desde o meado do primeiro século adiante, a escola dispensacionalista ela foi criada no começo do século XIX, na
Grã-Bretanha por um homem chamado John Darby. Essa escola de teologia bíblica, ela se propagou rapidamente pelo mundo evangélico do século XIX e do século XX, influenciando alguns homens de muito destaque na história da igreja, como, por exemplo, o evangelista Moody. O evangelista Moody, ele foi um dos proponentes e adeptos dessa escola de teologia bíblica. Só que o movimento dispensacionalista, ele ficou famoso e ele ganhou muita visibilidade com a adesão de um homem chamado Scofield. Scofield ele ficou muito famoso porque ele publicou uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo de Scofield, ou de Scofield, né? E isso passou então a ser a marca registrada dessa teologia que influenciou muitos homens de Deus, principalmente ali no Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, que hoje é o maior centro de teólogos dispensacionalistas do mundo. Nós podemos aqui citar os principais expoentes dessa escola, como o próprio Moody, que eu mencionei, Charles Hyde, Lewis Schaeffer, J.G. Pentecost, Steven Lawson, John MacArthur, no Brasil, Iago Martins, Antônio Neto e Marcos Granconato. Esses são os principais expoentes dessa escola de teologia bíblica. E eu preciso confessar para vocês que eu tenho muita dificuldade para conseguir definir com precisão o que é o dispensacionalismo. Por quê? Porque eu entendo, pessoal, que essa escola ela é uma espécie de camaleão que se adapta a qualquer ambiente que ela está inserida. Como assim, Brenner? Eu preciso dizer para vocês que existem hoje pelo menos 5 variações de dispensacionalismo. Esses nomes que estão aí na tela, possivelmente o dispensacionalismo deles não concorda entre si. Existem diferenças mínimas entre eles, mas eu digo que o dispensacionalismo ele é uma espécie de camaleão, porque quando ele é refutado pelas suas concepções errôneas, eles tratam de mudar sua cor para se camuflar até que eles consigam ali pensar no modelo novo. É por isso que existem pelo menos 5 variações de dispensacionalismo. Então é difícil chegar aqui para vocês e dizer, olha, o dispensacionalismo é isso, ele é aquilo, porque existe o dispensacionalismo clássico, o revisado, o progressivo, entre outros. Mas eu gosto de pensar no dispensacionalismo pela definição de Charles Hyde. O pastor Messias, que foi professor aqui na nossa escola de teologia, ele é, na verdade, dispensacionalismo. E conversando com ele sobre esse assunto, estudando, né, conversando com quem é adepto do movimento, ele me disse certa vez que, apesar de John Darby ter fundado o dispensacionalismo, ele é considerado o avô do dispensacionalismo, enquanto esse cidadão, Charles Hyde, ele é o pai do dispensacionalismo. Então, como ele é o pai do dispensacionalismo, eu creio que ele tem a melhor definição do que é essa escola de teologia bíblica. Segundo as palavras de Charles Hyde, então, o dispensacionalismo ele tem por essência a distinção que ele faz entre Israel e a igreja. Deixem-me explicar para vocês o que significa essa distinção entre Israel e igreja. Para os aliancistas, meus irmãos, Deus ele tem um único povo na história. E esse único povo de Deus na história, ele aparece nas Escrituras, representado por Israel, que seria a igreja do Antigo Testamento, e ele aparece justamente nas pessoas da igreja, que é o Israel de Deus no Novo Testamento. Meio confuso, mas eu vou explicar isso mais para frente. Já para os dispensacionalistas, não funciona assim. Deus ele teria 2 povos. No Antigo Testamento, Deus tem um povo, Israel,
que é as pessoas que são de etnia judaica mesmo. E agora, no Novo Testamento, Deus ele tem um outro povo, que é a igreja, que é formado por judeus e gentios. Eles têm esse povo formado por judeus e gentios. Só que para isso fazer sentido, nós precisamos fazer um adendo aqui. Por quê? Para os dispensacionalistas, o plano principal de Deus, de glorificar a si mesmo, né, tem como propósito Israel como plano primário e a igreja serve apenas como um parêntese na história. Por essa razão, então, eles creem que na volta de Jesus Cristo haverá uma conversão em massa dos judeus. Jesus Cristo vai voltar dos céus, ele vai estabelecer um reino fixo e milenar ali no país de Israel. É por isso que muitos escatologistas, eles ficam olhando para Israel o tempo todo, vendo se o povo judeu não está construindo um templo. Porque quando Israel construir um templo, é um indicativo temporal de que Jesus vai voltar, vai estabelecer o seu reino na região ali de Israel e vai assentar naquele templo e vai governar todas as nações com cedro de ouro durante 1000 anos. Confuso, mas anotem aí. Essa escola de teologia bíblica, na verdade, ela é um sistema que nos faz ler a história da redenção como um sistema que visa entender as várias economias da administração de Deus por meio de dispensações, que revela progressivamente o caráter de Deus e a necessidade da vinda de um redentor para consumar esse plano de salvação na história. Então, tanto para os aliancistas batistas, como para os aliancistas pedobatistas, como também para os dispensacionalistas, pessoal, o fio condutor que unifica o enredo bíblico é Jesus Cristo. Então, o que fica para nós de lição a respeito dessas diferentes escolas? Que elas possuem diferenças, né? Diferenças até significativas. Mas quando nós estamos pensando a respeito do fio condutor que unifica todo o enredo da história da redenção, ambas escolas, elas concordam que Jesus Cristo, ele é esse fio condutor. Então, basicamente, essa escola moderna, essa escola recente, o dispensacionalismo, ela tem como base entender as escrituras, entender o povo de Deus como sendo dois povos, tá? O povo do Antigo Testamento, Israel, e o povo agora da Nova Aliança, a igreja. Sendo que Israel é o povo que faz parte do plano primário de Deus, sendo que a igreja ela é um parêntese na história. E esses irmãos, eles não entendem que as revelações de Deus por meio de alianças, é a forma que Deus escolheu se relacionar com o seu povo, e sim dispensações. Tá certo? Dúvidas? Brenner, Oi. até uma das perguntas que eu ia te fazer era exatamente essa que você acabou de responder. Porque o que eu entendo por dispensação, por exemplo, num hospital, quando as pessoas vão preparar a medicação para o paciente, eles fazem a dispensação do medicamento para cada paciente de acordo com a sua necessidade. Então, essa dispensação que você acabou de informar, que no caso seria a aliança, né, que você comentou aí, que Deus estaria dispensando para o seu povo, seria isso? Mais ou menos. O significado da palavra dispensação, ela é empreendida e empregada em diversos segmentos com conotações distintas. Quando nós estamos pensando em teologia, principalmente na escola dispensacionalista de teologia bíblica, essa expressão tão comum para nós, dispensação, que é aplicável em vários segmentos, como a irmã Laís deixou claro, para os dispensacionalistas, ela tem uma ideia de ser uma divisão da história, né?
Deus ele estaria nessas dispensações dividindo a história em vários momentos. Por exemplo, eles costumam dizer que existem 7 dispensações. Praticamente eles não usam o termo aliança por conta que essa teologia é uma reação contrária à perspectiva aliancista dos presbiterianos e dos congregacionais. Então, eles optam em utilizar esse termo dispensação para se referir aos vários momentos que as escrituras nos mostram. Eles chamam de dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação da lei, e etc., né? Então, a dispensação, nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui, ela tem a ideia de ser uma divisão da história da redenção que Deus estabeleceu para o seu povo, tá certo? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Os Breno, irmãos... Oi? então é por isso que, principalmente quando a gente vai no livro do Apocalipse e compara as interpretações dos dispensacionalistas, a história da igreja é praticamente deixada de lado, né? Quando eles não levam muito em consideração a história da igreja. Não, eles levam a história da igreja muito a sério. É que o dispensacionalismo ele tem implicações escatológicas, né? Mas o dispensacionalismo ele não é apenas um modelo de escatologia, ele é um modelo de teologia bíblica que tem implicações escatológicas. Porém, quando os dispensacionalistas eles estão lendo ali o livro do Apocalipse, eles têm essa tendência de olhar para as profecias daquele livro de forma literalistas e eles entendem que a nação de Israel vai ser a mais privilegiada com o retorno de Cristo, porque Cristo ele vai reinar durante 1000 anos no trono de Israel, no templo que será construído, o terceiro templo que será construído no futuro. Tá? Não é que eles não tenham dado importância para a história da igreja, eles dão, né? Para eles a igreja ela vai passar pela grande perseguição e por esse fato vai gerar um ciúmes, por assim dizer, em Israel, que vai acabar aderindo ali à fé cristã, certo? Certo. Podemos prosseguir? Mais algum comentário ou dúvida? O silêncio é uma resposta de que não há mais dúvidas. Então, vamos lá, pessoal. Nós apresentamos aqui 3 escolas, certo? A escola de teologia bíblica numa perspectiva batista, aliancista. Nós apresentamos a escola de teologia bíblica na perspectiva aliancista não batista, no qual inclui os presbiterianos, congregacionais, os reformados, propriamente dito, e também a escola dispensacionalista. Existe uma outra escola, mas eu não vou falar sobre ela, que é a escola da teologia da Nova Aliança. Até porque ela não é muito famosa, tá? Então, pensando nessas 3 escolas, nós devemos fazer a seguinte pergunta: qual das 3 faz justiça ao ensino bíblico? Bom, como nós estamos numa escola de teologia bíblica batista, eu vou ser totalmente parcial. Totalmente imparcial. Brincadeirinha. Eu vou fazer uma defesa da escola bíblica batista reformada, porque eu entendo que essa é a escola correta e que faz mais justiça à revelação de Deus, principalmente no entendimento de como as alianças de Deus são articuladas no desenvolvimento, no desenvolver da história da redenção. Eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que ao fazer isso, nós não precisamos demonizar os nossos irmãos que discordam da gente. Nós podemos discordar deles sem ofendê-los ou sequer privá-los da nossa comunhão. Até porque nós somos irmãos em Cristo e nós temos esse encargo de mostrar para eles que nós estamos corretos, mas de maneira amistosa, de maneira fraternal, em amor. Só que, por outro lado,
nós devemos entender que a palavra de Deus, ela possui uma única verdade, e como eu falei, eu entendo ela ser expressada na teologia bíblica, na perspectiva batista. Por isso, eu quero compartilhar com os irmãos agora 8 falhas fatais por detrás da teologia bíblica aliancista pedobatista, que é a perspectiva aliancista dos presbiterianos, dos congregacionais e dos reformados. A primeira falha fatal que eu entendo é justamente a questão da promessa do descendente de Eva ser o estabelecimento de uma aliança de graça. Eu peço que você abra comigo as escrituras no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos explorar a Bíblia e ver essas falhas fatais por detrás dessa teologia aliancista não batista. Quem pode ler para a gente? Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos pensar, pessoal, no que está acontecendo aqui. Adão e Eva, eles estavam no compromisso pactual com Deus, isso já é consenso entre nós, né? Não é nenhuma novidade. Adão e Eva, eles quebraram essa aliança, e no contexto aqui, o Senhor, ele está emitindo um juízo. Deus, ele está emitindo uma punição contra os violadores da aliança. E Deus está emitindo, então, a sentença do pacto. E essa sentença do pacto, ela é direcionada, primeiramente, a Adão e Eva, né? E agora, Deus está falando diretamente com a serpente. E Deus diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Aqui nesse trecho, pergunto para vocês, existe um elemento de uma aliança estabelecida? Deixa eu melhorar a pergunta. Quando nós olhamos para as Escrituras, todas as vezes que Deus ele estabelece uma aliança com o seu povo, Deus ele coloca algum símbolo. Deus ele dá marcas que caracterizam essa aliança. Pense, por exemplo, na aliança do Éden. Qual que é o símbolo da aliança do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva não comessem daquele fruto, eles receberiam o direito de comer do fruto da outra árvore. Então, essas duas árvores, elas emolduram, elas definem que ali existe uma aliança. Quando nós pensamos na aliança noaica, Deus, depois de estabelecer uma aliança com Noé, ele estabelece ali o símbolo da aliança, que é o arco. Da mesma forma, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão. Deus manda Abraão matar um animal, Deus passa sozinho no meio daquele animal, e ele dá um símbolo para a aliança que ele firmou com Abraão, que foi a circuncisão. No caso do Sinai, Deus deu as tábuas, que servem como símbolo, e para Davi, Deus deu o trono. Pergunto para vocês, pensando nesses elementos de aliança, em Gênesis 3,15, existe uma aliança firmada entre Deus e a humanidade? Vamos pensar um pouco, pessoal. Sim ou não? Não. Não, existe uma promessa. Perfeito. Uma promessa. Perfeito. Existe uma promessa. E aqui nós precisamos fazer distinção entre aliança e promessa. Se Deus, em Gênesis 3,15, ele fez uma promessa, o pacto da graça ele não foi estabelecido. Ele foi dado em promessa. Se o pacto ele foi dado em promessa, logo a antiga aliança e a nova aliança não são uma administração do pacto da graça. E se a antiga aliança e a nova aliança não são administrações do pacto da graça, a perspectiva aliancista
não batista, ela não pode estar correta. Só que essa falha fatal ela é acompanhada por uma outra falha fatal, que é justamente o entendimento do propósito da aliança. De fato, Deus, quando ele estabeleceu uma aliança com Abraão, ele deu o sinal da aliança. E, de fato, Deus disse para Abraão que essa aliança seria uma aliança eterna. Só que qual era o propósito da circuncisão? O propósito da circuncisão era mostrar para o mundo que a prole, a estirpe de Abraão, era uma estirpe separada para Deus e que a semente que estava fluindo deles, que é justamente a semente prometida em Gênesis 3,15, é justamente a semente prometida a Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra, era uma semente santa. É por isso, então, que eles circuncidavam-se ali, para mostrar que a sua descendente, a sua semente, né, o sêmen, a semente do homem, era santa, porque viria dela o Redentor do mundo. É uma salada aqui. Quando Aqui, o descendente da mulher ele chega, quando Jesus ele nasce, se cumpriu o propósito da circuncisão. Então a circuncisão ela não teria mais propósito, ela não teria mais objetivo. Só que eles insistem em argumentar, conforme o texto que nós lemos de Colossenses 2,11, que o próprio Senhor Jesus Cristo substituiu a circuncisão física para a sua circuncisão, que é o batismo. O problema disso é que nós não encontramos um tipo e um antítipo no Novo Testamento. Isso, na verdade, é uma ilação que não encontra nenhum suporte nas Escrituras. E a terceira falha fatal que essa teologia ela cai, ela comete, é justamente a natureza da aliança mosaica. Se o pacto de graça pessoal é uma aliança incondicional, que ela não pode ser quebrada por homem algum, pois ela é uma aliança unilateral que Deus ele quis estabelecer, porque se essa aliança ela fosse condicional, o homem quebraria. Então essa aliança de graça ela possui uma natureza incondicional. Todavia, a natureza da aliança mosaica ela é uma natureza condicional, porque ela poderia ser quebrada. Em Deuteronômio 28, nós encontramos alguns versículos que falam que se os israelitas fossem fiel aos termos da aliança mosaica, eles receberiam aquelas bênçãos. Mas se o povo fosse infiel, eles receberiam as maldições de Deuteronômio 28. E, de fato, Israel quebrou essa aliança. Israel recebeu as condições daquela aliança, eles foram punidos com cativeiro. Eu pergunto a vocês, a natureza da aliança mosaica, ela é condicional ou ela é incondicional? Incondicional. Incondicional? Acho que sim. é condicional. Se vocês fizerem isso, eu faço aquilo. Se vocês não fizerem Isso. aquilo, então vocês vão ser punidos, entendeu? Isso, ela é condicional. Por quê? Porque existia condições. Qual era a condição? Obedecer os 10 mandamentos. Se o povo, então, não. Se o povo obedecesse os 10 mandamentos, o que eles receberiam? As bênçãos da parte de Deus. Mas se eles descumprissem, eles receberiam as maldições da parte de Deus. Então, havia uma condição, ela poderia ser quebrada. E, de fato, Israel quebrou. Se a natureza da antiga aliança é uma natureza condicional, como ela poderia administrar uma aliança incondicional? Não tem como. Existem lógicas em choque aqui. E a quarta falha fatal que eles cometem é não entender o significado de circuncisão do coração. De circuncisão do coração. Eu peço que vocês abram comigo as escrituras. Eu acho que eu anotei a referência errada.
Abram comigo as escrituras em Deuteronômio 10:11. Vamos ler Deuteronômio 10:11. Perdão, 10:16. Oh, meu Deus do céu. Posso ler? 10:16, isso? Circuncidai o vosso coração e não sejais mais obstinados. Não sejais mais obstinados. Certo. Vamos contextualizar, pessoal. O povo que Moisés está proferindo esse discurso, eles são o quê? Israelitas, né? Os judeus lá. Eles são israelitas. Logo, eles são descendentes De Abraão. de Abraão. Se eles são descendentes de Abraão, eles receberam a Então, circuncisão. pessoal. Eles receberam a circuncisão, né? Como Isso, perfeito. Eles são circuncidados. Se eles são circuncidados, por que Deus, por intermédio de Moisés, nesse texto que a irmã Laís acabou de ler, fala que eles precisam serem circuncidados no coração? Porque a circuncisão, ela não tem nada a ver com a circuncisão da carne. A circuncisão do coração, ela tá se referindo à regeneração, ao ato de nascermos de novo. Por exemplo, abre comigo as escrituras em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. A partir do versículo 9 até o versículo 14. Quem pode ler para a gente? Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Certo, então vejam que Abraão, ele foi regenerado antes da circuncisão. Por quê? Porque ele creu. Então, o papel da circuncisão não é provar se uma pessoa é regenerada ou não. Muito pelo contrário, a regeneração ela precede isso, e aqui é o caso de Abraão, de acordo com o argumento do apóstolo Paulo. Se nós voltarmos um pouco nesse mesmo livro, nessa mesma epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 25, olha só o que o texto diz, Romanos 2, 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados?
aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Versículo 28, presta atenção. Não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão aquele que é meramente exterior e fisicamente. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão verdadeira é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém de homens. Então, pessoal, o significado bíblico de circuncisão do coração não é o batismo. O significado bíblico de circuncisão do coração é justamente aquele ato pelo qual o Espírito Santo ele quebra o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, aonde nós somos regenerados e passamos a viver de novo. Nós nascemos de novo, nós estávamos mortos em delitos e pecados e Deus ele nos deu vida, ele circuncidou o nosso coração. E a quinta é que a salvação pela fé somente é o que gera a justificação. Abraão ele foi salvo não porque ele foi circuncidado. Abraão ele foi salvo, de acordo com o texto do capítulo 4 da Epístola aos Romanos, ele foi salvo porque ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Todos os salvos eles são justificados pela fé. A sexta falha fatal, e essa é a principal, é que existe uma dicotomia que é feita pelo autor da Epístola de Paulo aos Hebreus a respeito das alianças. Olha só que coisa interessante. Existe uma dicotomia que o autor da Epístola aos Hebreus faz a respeito das alianças. E que dicotomia é essa? Bom, abra comigo a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 7. Versículo 11. Quem pode ler para a gente rapidinho? Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Certo. A palavra lei aqui, ela é a palavra aliança, tá certo? Então, olhando para isso aqui, nós encontramos essa expressão aliança, que aparece no capítulo 7. Ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes. E, nessa primeira vez, que ela está aparecendo aqui, ela tem justamente a conotação de se referir à antiga aliança. E essa antiga aliança ela está associada ao trabalho sacerdotal dos levitas. Só que é nesse mesmo capítulo, nesse trecho que o Eduardo leu, dizendo que se essa aliança ela fosse a administração da nova aliança, qual motivo teria da substituição do serviço do sacerdote levítico por um sacerdote agora da ordem de Melquisedeque? Nenhuma. E no capítulo 8, então, essa mesma palavra aliança, pacto, né, que é utilizada aqui, ela aparece também no capítulo 8. Nova aliança, ela aparece no capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Hebreus, ali no versículo 6. E ela é utilizada, ela é empregada, meus irmãos, justamente para se referir ao ministério de Jesus, que é superior a respeito da aliança passada. Olha o que o texto diz. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? O sacerdócio levítico e da antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pergunto, se a antiga aliança e a nova aliança são administrações
do pacto das obras, do pacto da graça, qual a razão de um pacto ser maior do que o outro? Nenhuma. Então, a própria Bíblia, a própria Escritura, ela faz essa distinção a respeito de natureza. A antiga aliança ela é de uma natureza inferior à nova aliança. E a marca disso é o serviço que os sacerdotes realizavam. O sacerdote levítico, ele oferecia animais para perdoar o pecado do povo. A nova aliança, segundo a ordem do sacerdote de Melquisedeque, ele oferece a si mesmo como sacrifício de uma vez por todos. Por quê? Porque o sangue de bodes e de cabras não podem expiar pecados. E a última é que a circuncisão substitui o batismo. Isso é uma falha gravíssima. E a última falha, para a gente avançar um pouco aqui, é que eles acreditam, pessoal, que a entrada na nova aliança se dá por meio do nascimento. Ou seja, quando o judeu nascia, ele era circuncidado ao 8º dia. E quando esse processo era feito, esse judeuzinho, ele entrava na administração da aliança. Então, eles entendem que um filho de um crente, quando nasce, ele precisa ser batizado para entrar na nova aliança. Ou seja, o Paulo, que está aqui conosco na aula, tem uma filhinha linda de 2 anos. A Josi também tem uma filha linda de 2 anos. Obrigado. Que, na concepção deles, deveriam ser batizados para fazer parte da aliança de Deus. Só que quando eu olho o Novo Testamento, principalmente no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus ele ensina o inverso. Jesus ele ensina que os crentes eles só vão entrar na nova aliança por meio do novo nascimento e não por meio do nascimento. Porque pense comigo, por exemplo, esses irmãos eles são reformados, logo eles são calvinistas, logo eles creem nos 5 pontos do calvinismo. Qual que é o último ponto do calvinismo? É justamente a perseverança dos santos, ou seja, salvo uma vez, salvo eternamente. Se um filho de um presbiteriano, por ser batizado, ele entrou na aliança de Deus, na nova aliança, que é uma aliança incondicional que não pode ser quebrada, mas ele cresceu e ele se desviou da fé de uma vez por todas. Ou seja, ele não comprovou a sua salvação por meio dos seus frutos. Ele saiu da aliança de acordo com o entendimento deles. Só que se a nova aliança é uma aliança incondicional, ele não poderia ter saído. Ou a doutrina da perseverança dos santos é falsa. Só que as escrituras ela ensina a doutrina da perseverança dos santos. Então, a entrada na aliança por meio do nascimento é falsa, e Jesus ele tem razão quando ele diz que a entrada na nova aliança se dá por meio do novo nascimento. Tá certo? Alguma dúvida em relação a essas falhas fatais? Não. Vocês concordam com elas? Aí eu causando discórdia aqui entre os irmãos. A gente concorda com ele. Vocês concordam? Oi? Eu concordo, mas ficou só um ponto que eu fiquei com uma dúvida, e não é querendo fazer questionamento nem nada disso, não. Não, pode questionar, não, fica à vontade. Mas assim, é sobre a questão da aliança. Você falou da aliança de Moisés, né? Dela ser condicional. Isso. E eu fiquei pensando assim, será que não ficaria meio assim que Deus estivesse dando condição para o homem, para ele fazer a vontade dele, né? Não, porque na a vontade verdade... é soberana sobre todas as coisas, né? Isso. Ou eu entendi errado? Não, eu entendo a sua dúvida. Vamos lá. Quando nós pensamos no ser de Deus, principalmente de maneira sistemática, no sentido de que ele revela a sua vontade de diversas formas, a Escritura ela nos ensina que Deus ele possui pelo menos 2 vontades.
a vontade soberana, né? Essa vontade soberana de Deus, o homem não consegue, não pode nunca resistir a ela. O profeta Isaías diz que agindo Deus, quem impedirá? Né? Os planos de Deus, eles vão se cumprir eternamente. Só que as Escrituras também apresentam a vontade preceptiva de Deus. Essa vontade preceptiva de Deus, ela é revelada por meio dos seus preceitos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. E o ser humano, ele constantemente está quebrando essa vontade preceptiva de Deus. Porque a vontade preceptiva de Deus, diferente da vontade soberana de Deus, ela pode ser desobedecida. Tanto é que nenhum homem conseguiu cumprir perfeitamente a lei de Deus. Apenas Jesus conseguiu fazer isso. Então, sim, o ser humano ele quebra, ele desobedece essa vontade preceptiva de Deus. Quando nós estamos falando que a aliança mosaica ela é condicional, no sentido de que o homem teria que obedecer os requisitos dessa lei para ser abençoado, ou descumprir essa lei para ser amaldiçoado, na verdade, o homem só poderia descumprir essa aliança, né? Essa condição. Ele não tinha condição para cumprir. E o objetivo de Deus estabelecer uma aliança dessa com seu povo é justamente revelar a necessidade existente de Deus estabelecer no futuro uma aliança incondicional. Entendeu? Sim. É meio que Deus mostrando, né, que se Deus der a opção para o homem de tomar uma decisão de chegar perto de Deus, o próprio homem não vai conseguir tomar essa decisão, e aí Deus tem que entrar com um incondicional, né? Aí Deus tem que entrar com... Alex, perfeito seu raciocínio. Foi na mosca, matou o coelho numa caixa só. Mais alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto ou podemos avançar aqui? Ou entender que podemos avançar? Bom, se a teologia aliancista não batista, presbiteriana, congregacional, ela não faz justiça a temas importantes das Escrituras e eles entendem a relação das alianças de forma errada. Então, nós descartamos essa teologia como sendo a coluna vertebral da nossa teologia bíblica. E a teologia dispensacionalista? Bom, eu creio, meus irmãos, que nós devemos pontuar aqui pelo menos duas falácias dispensacionalistas. Qual é a primeira? A primeira é justamente que a igreja seria um parêntese na história. Ou seja, para eles a igreja seria uma espécie de plano B. De plano B. Mas na verdade não. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o quê? Que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. E por que o Cordeiro ele foi morto antes da salvação do mundo? Para salvar a sua igreja. Temos um texto bíblico que comprova essa ideia? Sim. Abram comigo as Escrituras em Atos 20, 28. É claro que nós temos uma infinidade de textos, mas por conta que o nosso tempo está acabando, nós não vamos conseguir explorar todos eles. Quem pode ler para a gente Atos 20, 28? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pergunto para os irmãos, qual foi o sangue que comprou a igreja? O de Cristo. O de Cristo. E quando Cristo foi morto? Antes da fundação do mundo. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui é que Deus ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Então,
É o plano eterno de Deus a salvação da igreja. O problema dos dispensacionalistas aqui é que eles têm um entendimento errado do que seja a igreja. Então nós entramos na segunda falácia. Qual a segunda falácia que eles cometem? Que Deus ele tem dois povos. Se Deus tem dois povos, quantas noivas Cristo tem? A Bíblia diz que Cristo ele tem uma noiva só. E essa noiva é o plano de Deus. Ou seja, na verdade, meus irmãos, Deus ele tem um único povo. E esse povo é o Israel espiritual, formado pelos crentes da antiga Assembleia e da nova. Para que isso venha fazer sentido aqui para a gente, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos entender o que é a igreja que Jesus estabeleceu. Evangelho de Mateus 16, 18. Eu vou ler aqui, tá? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. A palavra igreja, que aparece aqui, ela é derivada do grego eklesia. E eklesia no grego, na verdade, era uma palavra muito conhecida e muito comum para os judeus. Por quê? Na época de Jesus, o texto que os judeus utilizavam era um texto da Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. E quando o Antigo Testamento hebraico ele foi traduzido para o grego, principalmente ali no texto de Deuteronômio 9, só faltou colocar a referência certa. 9. Deuteronômio 9 vai dizer que Deus ele estabeleceu a sua assembleia. E essa assembleia, meus irmãos, que Deus ele estabeleceu aqui, quando ela foi traduzida para o idioma grego, a assembleia ela foi traduzida como eclesia. E quando Jesus ele está falando que ele vai edificar a sua eclesia, ele tem ideia justamente a assembleia que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, que no hebraico é kahal. Kahal, no hebraico, significa assembleia, que foi traduzido para o grego como eclesia. Então, Jesus ele está dizendo nesse texto de Mateus 16, 18, que ele vai edificar a sua eclesia, a sua kahal, a sua assembleia. E justamente essa assembleia que Jesus está edificando é a mesma assembleia que Deus estava edificando no Antigo Testamento. E a prova cabal disso é justamente o texto de Gálatas 6, 16. Abram comigo a Bíblia em Gálatas 6, 16. Os membros da Igreja Batista Bíblica de Valparaíso, que estavam na EBD no domingo de manhã, vão entender perfeitamente o que eu vou dizer aqui em Gálatas 6,16, porque foi o tema da minha reflexão inicial do nosso culto. Olha o que diz Gálatas 6,16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando... Opa, errei, peraí. 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Brenner, mas você acabou de falar que esse texto é a prova cabal e categórica de que esse texto comprova a ideia de que a Assembleia que Cristo está edificando é a mesma Assembleia que Deus edificou no Antigo Testamento. Só que você acabou de ler que aqueles que andam conforme essa regra, ou seja, a Igreja da Galácia, e também sobre o Israel de Deus. Paulo está falando sobre dois povos. Na verdade, não, meus irmãos. A tradução aqui desse trecho, ela foi mal feita. Eu vou ler para vocês essa mesma versão
em uma outra tradução da Bíblia. Olha só o que esse texto diz em uma tradução mais apropriada. Gálatas 6,16. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Talvez, na Bíblia de vocês, traz uma ideia de que Paulo está falando sobre a igreja e sobre o Israel de Deus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês justamente para a preposição sobre que aparece aqui. Porque essa preposição sobre, no grego, é justamente a preposição epi, que muitos teólogos chamam de preposição epesegética. Essa preposição, no grego, ela tem a função de ser explicativa ou de enfatizar uma ideia. E ela deveria ter sido traduzida aqui não como sobre, mas como isto é ou através de. Se essa expressão ela fosse traduzida como isto é ou através de, o texto ficaria assim: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, isto é, o Israel de Deus. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela é o Israel de Deus, meus irmãos. Quando então os aliancistas eles estão dizendo que Deus ele possui um único povo, os aliancistas estão dizendo que Deus ele possui um povo espiritual, que é formado por todos os crentes, desde o Antigo Testamento e pelos crentes do Novo Testamento. Romanos 9, do versículo 1 até o versículo 6, vai dizer que nem todos que são de Israel são de fato israelitas, mas que são israelitas aqueles que têm a fé de Abraão. Se nós temos a fé de Abraão, é porque nós cremos no descendente da mulher, como os crentes do Antigo Testamento também acreditavam. Isso forma, então, desses dois povos, gentios e judeus, aqueles que nasceram de novo, um único povo espiritual. Eu quero ilustrar isso com uma analogia. Pense, por exemplo, na construção de um prédio. Quando nós estamos construindo um prédio, o que é levantado na frente desses prédios? Os andaimes. Só que os andaimes, eles não são os prédios. Quando o prédio ele terminar de ser construído, o que vai acontecer com os andaimes? Ele vai ser desmontado e o prédio vai estar ali, ó, bonito e completo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os andaimes é justamente o Israel étnico. É justamente aquelas pessoas não nascidas de novo, mas que fizeram parte do desenvolvimento da revelação de Deus. O prédio que estava sendo construído era justamente o Israel espiritual. Durante todo o Antigo Testamento, o Israel étnico estava construindo o Israel espiritual. Agora, com a chegada de Jesus Cristo, esse prédio do Israel espiritual ele está completo. Então, foi necessário desmontar os andaimes. Então, o Israel étnico ele é tirado de cena. Só que o próprio Senhor Jesus Cristo ele está convidando todos os trabalhadores desse Israel étnico a fazer parte desse prédio, a fazer parte desse Israel espiritual. Então, eles são chamados a crer em Jesus. E todo judeu étnico que é chamado a crer em Jesus e crê de fato nele, são convidados para fazer parte do Israel étnico. Ou seja, a igreja ela não é um parêntese na história da redenção. Até porque a igreja ela nada mais é do que a assembleia que Deus separou para cultuá-lo. E assim foi feito no Antigo Testamento, e assim é feito no Novo Testamento até os dias de hoje. Então, na verdade, essa igreja ela sempre fez parte do plano eterno de Deus. Nós podemos dizer que a nação étnica de Israel é um parêntese na história, mas nunca a igreja. E Deus, ele tem um único povo, e esse povo é o Israel étnico, é o Israel espiritual, que não é formado por pessoas que possuem uma etnia, não, é formado por pessoas que nasceram de novo e que são regeneradas. Ou seja,
o dispensacionalismo ele não pode ser a espinha dorsal da nossa teologia bíblica. Ele não pode servir como eixo de sustentação da nossa teologia bíblica, porque ele não se sustenta, ele não tem base bíblica. E com isso, nos resta apenas argumentar em prol da visão batista, que é a única visão que, em sua exegese, respeita os pontos bíblicos e de seus autores em seu respectivo contexto. Ou seja, para um batista, Deus ele tem um único povo, formado apenas pelos regenerados, tanto nos israelitas que creram na promessa de Gênesis 3,15 pela fé, como aqueles que na nova aliança eles creem que esse descendente ele veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Eles juntos formam esse Israel espiritual glorioso, no qual as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em segundo lugar, as alianças, tanto a antiga quanto a nova, elas são administrações da mesma aliança. Elas são duas alianças distintas, que possuem propósitos distintos, que possuem naturezas distintas. A nova aliança ela é o cumprimento do pacto da graça, que Deus havia prometido, dado como promessa ao primeiro casal, que foi cumprida e consumada em Jesus Cristo. E o terceiro é porque o batismo não é o sinal de entrada nessa nova aliança. Na verdade, o batismo é apenas o reconhecimento e testemunho público de fé, que fala que aquela pessoa nasceu de novo e por meio desse novo nascimento, por meio da circuncisão do coração, ela entrou na nova aliança que Jesus Cristo estabeleceu com o seu sangue, unindo pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos. Se eu e você hoje, meu irmão, nós temos a graça de pertencer a esse Israel espiritual, é porque Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Bom, pessoal, essa era a aula que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês querem fazer algum comentário, tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, a gente tem então a questão da oração por Israel, que geralmente é isso que geralmente a gente ouve dos irmãos dispensacionalistas. Orem por Israel. Se a gente é um único povo, a gente tem sentido orar por Israel? Quando os dispensacionalistas estão falando para a gente orar pelo povo de Israel, eles querem orar para que Deus venha salvar os israelitas. Quando nós falamos que nós somos um único povo, nós somos um único povo em Jesus Cristo. Todos aqueles que estão fora de Jesus, seja judeu, seja gentil, eles não estão unidos conosco no corpo de Cristo, portanto, eles não pertencem a esse Israel espiritual. E, na verdade, essa ideia de orar por Israel não deve ser apenas uma ideia dispensacionalista. Deve ser uma ideia de todo cristão. Porque Paulo nos ensina a orar por todos os homens, né, em favor de todos os homens. E nós devemos, de fato, orar para que os israelitas venham a ser salvos, mas também os japoneses, os chineses, os brasileiros e todos os povos. Não, eu entendo, mas o sentido de orar por Israel, o que eu entendo, às vezes, é porque tem que orar por Israel para que eles possam ser salvos, porque eles têm essa questão de ser que todos serão salvos ao final. Essa é a ideia dispensacionalista, né? Isso, então, porque orar por todos os homens, nós temos que orar até porque nós temos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso eu entendo. Então, a conotação da oração por Israel, é o que eu entendo, é que nós temos que orar por Israel para que eles se salvem. Exatamente. Como orar por todos. É isso que você quis dizer. Então, o nosso entendimento de ora por Israel tem que ser nesse sentido. E quando a gente ouvir, então a gente tem que rebater isso assim. Não é orar só por Israel, é orar por todos. Porque todos precisam da salvação. Porque Perfeito. Agora que eu entendi a sua pergunta, Dag,
E, de fato, os dispensacionalistas, eles têm essa ênfase de orar por Israel, porque Israel é o povo de Deus para eles, né? De que Israel é o povo da aliança, é o povo que Deus firmou o seu propósito primário e originário. E quando Israel começar a se converter, é um sinal de que Cristo está voltando. É por isso que os dispensacionalistas, eles têm essa ênfase de orar por Israel em todos os seus cultos, em todos os seus momentos. Coisa que, no nosso entendimento, a Bíblia não ensina. Posso fazer uma pergunta? Não sei se respondi a pergunta. Pode perguntar. É assim, quando eu fui para a Batista, a informação é que Deus já tem os seus escolhidos. Então, como que a gente entenderia essa questão? Quando eu soube, eu fiquei, será que eu sou escolhida? Eu fiquei nessa pergunta, entendeu? Então, será que você vai você sentir que você se converteu, que você crê em Jesus, que você tem Ele como seu Salvador, é um sintoma de que você foi uma pessoa escolhida por Deus? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Você disse... Você já foi escolhido desde a fundação do mundo. Desde quando Deus criou o mundo, você já era um escolhido. Aí a gente fica nessa pergunta, será? Por que a gente vai orar se nós já somos ou não? Como é que a gente sabe se já foi escolhido? Então, quando eu soube disso, até houve a minha preocupação nesse sentido, de ter sido ou não escolhido, entendeu? Tá, vamos lá. Paulo... Aí eu acho... Pode falar. Desculpa, é que aí eu acho que entra a questão do Deus quem opera tanto o agir quanto o querer, né? Porque ele escolheu desde a fundação do mundo, só que o que prova que nós somos escolhidos é a vontade que nós temos de orar, de pregar o evangelho. Perfeito, o Alex, ele respondeu a pergunta da irmã Laís, é isso mesmo que ele falou. Só para acrescentar um outro texto bíblico, olha só o que Efésios 1:4 diz. Porque Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Sim, de fato, Deus, antes da fundação do mundo, ele escolheu o seu povo eleito. E é justamente esse povo eleito que Deus escolheu antes da fundação do mundo que vai ser salvo. Só que como eu posso saber que eu sou um eleito de Deus? Em primeiro lugar, quando a mensagem do Evangelho ela foi pregada a mim e eu respondi de forma positiva, é justamente pelo texto que o Alex acabou de citar. Deus que operou no meu coração tanto querer quanto realizar para eu responder positivamente a essa mensagem. Só que o texto de Efésios 1, versículo 4, ele nos mostra como nós sabemos que nós somos escolhidos. Se nós levamos uma vida de santidade e repreensão. O ímpio, ele nunca vai odiar o pecado. Os crentes, quando eles pecam, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se arrepende. Então, a marca caracterizadora que prova se nós somos eleitos ou não de Deus é justamente o fruto que nós apresentamos. Não é qualquer pessoa que vai ouvir a mensagem do Evangelho e vai crer. E as pessoas que creem são a prova de que elas foram escolhidas por Deus. Agora, por que eu vou orar para uma pessoa se eu não sei se ela é eleita de Deus? É justamente por isso.
Deus sabe quem são os eleitos. Nós não sabemos quem são. Então nós devemos orar pela salvação de todos os povos, porque a Escritura ensina, e nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Se eu pregar o Evangelho a todas as pessoas, a fé, ela brotará no coração dos eleitos, eles vão responder de forma positiva ao chamado do Evangelho. Com base nisso, a pessoa que tem essas características, não necessariamente ela precisa ser um batista. Batista, com certeza. Ela pode ter toda essa característica de estar de acordo com os quesitos, que Deus espera da sua criatura, e não ser um batista. Poderia acontecer isso? Com certeza. O que eu argumentei aqui no começo da nossa aula é que, apesar da diferença que nós temos entre os presbiterianos, congregacionais, metodistas, dispensacionalistas, nós somos irmãos em Cristo. Em nenhum momento eu falei na nossa aula que apenas os batistas são salvos. O que eu estou querendo dizer aqui é que a visão a respeito de como as alianças de Deus elas são reveladas nas Escrituras é a teologia correta que nós devemos utilizar para servir como a espinha dorsal da nossa teologia bíblica. O eixo de sustentação da nossa teologia deve ser na perspectiva batista reformada, porque entendemos e vimos à luz das Escrituras que os batistas eles têm uma compreensão mais bíblica a respeito do assunto. Mas, para uma pessoa ser salva, basta ela crer que Jesus Cristo morreu para expiar os seus pecados e que Jesus ressuscitou dos mortos para justificá-la diante de Deus e que Cristo voltará dos céus para buscar o seu povo e condenar os ímpios. Uma pessoa crendo nisso, ela é salva. Porém, as Escrituras diz que Deus ele nos salvou com um propósito: nos conduzir ao pleno conhecimento da verdade e glorificar o teu santo nome. O nome de Deus será mais glorificado quando nós conhecermos mais da palavra dele. O nome de Deus será glorificado quando nós chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. E é por isso que nós estamos estudando esse assunto de maneira alguma, sem considerar os que pensam diferente de nós, irmãos em Cristo. Absolutamente. Eles são, sim, os nossos irmãos em Jesus Cristo. A salvação não depende de denominação. Mais alguma pergunta? E nem de interpretação bíblica, né, Brenner? Não. A interpretação bíblica, Alex, ela se torna crucial para a salvação no sentido a doutrinas como a cristologia e a salvação. Por exemplo, se alguma pessoa interpreta as Escrituras e ela chega à conclusão de que o universalismo é verdadeiro, de que todas as pessoas são salvas independente de crer em Cristo, essa pessoa é uma herege. E um herege não é uma pessoa salva, não é uma pessoa que está em Jesus Cristo. Se uma pessoa lê as Escrituras e ela chega à pseudo-conclusão de que Cristo Jesus não é Deus, essa pessoa ela não é salva. Ela precisa interpretar a Bíblia corretamente e entender que as Escrituras revelam, sim, que Jesus Cristo é Deus. Se uma pessoa, por exemplo, como os testemunhas de Jeová e o pessoal da Voz da Verdade, que olham para as Escrituras e eles entendem que a doutrina da Trindade não é verdadeira, essas pessoas elas não são salvas. Elas estão condenadas porque elas não creem nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Então a resposta é sim, não. Dependendo do nível da interpretação dessa pessoa das Escrituras, ela não é salva. Só que, dependendo da interpretação das Escrituras, sim, ela é salva. Por exemplo, o Moody. Todo mundo aqui conhece o Moody, o Billy Graham. Eles eram dispensacionalistas. Eles interpretavam que a maneira do progresso da revelação de Deus, ela foi dividida em dispensações. Eles foram salvos apesar disso.
porque não são doutrinas fundamentais para a salvação. Por outro lado, existem doutrinas que são fundamentais para a salvação e que precisam ser interpretadas de forma correta para que a pessoa venha a ser salva. Sim. Mais alguma pergunta? O Charles Here, eu tenho uma Bíblia dele, a anotada, expandida, é muito boa aquela Bíblia. Muito boa. É uma Bíblia muito boa. Principalmente uma Bíblia muito boa. Os comentários do Steve Lawson, nossa, maravilhosos. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvida, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar a nossa aula, beleza? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento de comunhão, de estudo da sua palavra. Há um conteúdo robusto, pesado, mas nos dê a graça, ó Deus, de compreendermos isso. Nos ensina e nos conduza ao pleno conhecimento da verdade, na glorificação de teu Filho Jesus. Nos abençoe nessa noite e nos dê um momento de descanso apropriado para a tua glória. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém. Bom, pessoal, Boa é isso noite a então. todos. Até a próxima aula. Até a próxima Acho aula. que amanhã eu estou publicando o slide. Tchau, Belinha. Estou publicando o slide do nosso grupo e também o vídeo da aula de hoje. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, com Deus. Falou. Tchau, tchau. Oi. Amém. Tchau. Ah, faltou a Bia. A Bia faltou hoje. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês.